Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal do Renda em Fio. No vídeo de hoje eu quero entrar um pouco mais a fundo em um assunto com vocês. A gente já falou em vídeos anteriores sobre os tipos de fundos imobiliários, no qual se encontram fundos de tijolo, fundos de papel e etc. E no vídeo de hoje eu quero entrar mais a fundo com vocês nos fundos de tijolo, os fundos imobiliários de tijolo. Eu espero que esse vídeo traga muita coisa boa para vocês, então bora pro vídeo. Bom pessoal, um fundo de tijolo nada mais é do que um fundo no qual o principal objetivo dele é a construção de um imóvel e a geração de renda com esses aluguéis. Alguns exemplos básicos que eu posso estar passando para vocês de fundo imobiliário de tijolo são os fundos imobiliários de hospitais, fundos imobiliários de galpões logísticos, fundos imobiliários de shoppings. Então tudo aquilo que é gerido e que possui tijolo, realmente a parte física do negócio, é um fundo imobiliário de tijolo. Como dá para imaginar, a rentabilidade vem com os aluguéis desses imóveis. Seja para, se for galpão logístico, uma empresa que está alugando esse galpão vai pagar esse aluguel. Se for um shopping, vai ter ali vários lojistas, né, que vão estar pagando esse aluguel. Uma laje corporativa vai ser uma empresa que vai estar pagando o aluguel desse escritório e assim por diante. Essa é uma modalidade de fundo imobiliário bastante comum e é também a modalidade mais segura. Eu acredito, na minha opinião, que é a modalidade mais segura de fundos imobiliários. Alguns fatores muito importantes que você deve levar em consideração na hora de procurar esse fundo imobiliário, na hora de fazer um estudo mais aprofundado para saber se vale a pena comprar esse ou se não compensa, vale a pena você estudar e encontrar um outro fundo imobiliário, você tem que levar em consideração alguns pontos que são muito importantes. Eu vou estar destacando alguns aqui para vocês. Eu começaria avaliando os fundos que são maiores. O que seriam maiores? Aqueles fundos que têm imóveis em vários lugares do Brasil. Não é um fundo imobiliário que possui imóveis em apenas uma cidade ou de apenas um segmento. Eu gosto mais de ter uma diversificação, Mais para frente eu vou estar fazendo um vídeo sobre diversificação para vocês estarem entendendo bem o que é esse diversificar a carteira, diversificar os seus investimentos. Mas então eu começaria avaliando o tamanho desse fundo imobiliário. Se ele possui imóveis em vários locais, se esses imóveis são de tipos diferentes, acho que esse é um bom início para você estar fazendo uma análise para saber se esse fundo imobiliário do tipo tijolo é bom ou não, se compensa investir nele ou não. Vale lembrar, pessoal, que eu falei que os fundos imobiliários de tijolo eles ganham com as rendas desses imóveis. Sim, essa talvez seja a principal, mas eles também podem estar comprando um imóvel e vendendo esse imóvel com lucro. E aí também vai ter essa rentabilidade pela venda. Também é distribuída pelos seus investidores. Então, tem algumas modalidades dentro do perfil de fundo imobiliário de tijolo, na qual eles conseguem rentabilizar o negócio. Um ponto bastante interessante que merece uma atenção especial também é a vacância. A vacância é quando um imóvel fica vazio, ele não tem rentabilidade. Isso é a vacância. Então, quanto menos vacância tiver um imóvel, é melhor. Então você pode estar pegando o histórico desse fundo imobiliário que você está avaliando a compra e verificar o histórico de vacância dele. Depois eu vou estar mostrando para vocês como que a gente consegue enxergar isso de fundo imobiliário para fundo imobiliário. Aonde a gente consegue essas informações. Vocês percebam que nesse quesito é bastante similar à compra de imóveis físicos. Você que tem dinheiro, não sabe se investe em fundo imobiliário ou investe numa casa para alugar, por exemplo. A vacância é um problema em qualquer tipo de imóvel, tanto de fundo imobiliário como da pessoa física ali que comprou uma casa e colocou para alugar. A diferença é que o fundo imobiliário ele já tem ali um gestor, ele tem um administrador que é especialista no assunto e ele vai atrás de locar esse imóvel, Ele vai atrás de toda a dor de cabeça, vamos dizer assim, que uma pessoa teria de estar indo atrás seja de uma imobiliária ou de ir atrás realmente de fazer a propaganda ali do imóvel, querer atrair gente para estar morando ou alugando, seja comercial, seja imóvel para morar. Então essa é uma grande vantagem que o fundo imobiliário tem. Tem uma pessoa já responsável que vai estar fazendo toda essa parte burocrática, correndo atrás, para tentar fazer com que o fundo não tenha vacância ou se tiver, que ela seja a mínima possível e que não afete a rentabilidade desse fundo imobiliário. Procure comprar também os fundos imobiliários que possuem os multi-inquilinos. O que seria isso? Por exemplo, um shopping. Você tem um shopping
tá? E ele engloba ali várias lojas e em tempos de crise isso acaba diminuindo, né? Diluindo esse risco, porque pode sair um lojista e você, nesse shopping tem 100 lojas, você continua com 99 alugado e entrando rentabilidade, entrando dinheiro para você. Agora imagine você que esse fundo tenha um galpão logístico e esse galpão logístico está alugado para uma empresa. Se essa empresa quebrar ou fechar, queira mudar de local, então se ela sair é 100% daquele imóvel, você vai estar sem rentabilidade. Então isso aí vai dar um grande peso, né, nesse fundo imobiliário. E imagine se ele só tiver esse galpão. A rentabilidade vai de 100% para 0%. Então é muito importante, como eu falei, você pegar aquele fundo imobiliário que diversifica, tem imóveis em vários locais e não tem apenas um tipo de imóvel. Quanto mais variável for esse tipo de imóvel e multi-inquilinos, mais inquilinos no mesmo imóvel você tiver, esse fundo imobiliário tiver, melhor para a gente, investidor, e melhor para o fundo imobiliário. É muito importante também que você entre no site desse fundo imobiliário que você comprou, que você deseja comprar, e veja a transparência deles com relação às informações. No site desse fundo imobiliário ou da ação que você for comprar, dependente do investimento seu, sendo em renda variável, eles têm lá no site deles a abinha do RI, que seria a relação com investidores. Nessa página, né, nessa área do site, eles procuram passar todas as informações do fundo imobiliário para você. Ali vai estar constando as reuniões que tem entre acionistas majoritários, todas as informações que a administração do fundo quer passar para os seus investidores, compra de imóveis, venda de imóveis, todo tipo de informação que é pertinente e importante para todos os investidores. Eles devem saber disso e você, investidor ou futuro investidor, tem que ter um acesso livre e bastante fácil de conseguir consultar essas informações. Então é muito importante que você faça essa verificação também. Aquela velha dica que vale para qualquer fundo imobiliário ou para qualquer ação também, não procure comprar um fundo imobiliário pelo dividend yield apenas. Os fundos imobiliários que mais pagam dividend yield, dependendo aí de quando você for estar fazendo essa pesquisa, são os mais arriscados para você estar comprando. Não é à toa que eles pagam um pouco mais, vamos pensar na questão de juros, eles pagam um pouco mais de juros, um pouco mais de rentabilidade para tentar atrair o investidor porque eles são um fundo de maior risco. Isso é normal. Portanto, cabe a você, futuro investidor ou investidor, fazer uma análise de todos os requisitos que eu estou falando nesse vídeo e que eu já falei naquele vídeo que se chama Entendendo os Fundos Imobiliários. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha, é o primeiro vídeo do nosso canal aqui do Renda em FI. Portanto, vamos recapitular aqui. Você deve então analisar quantos imóveis esse fundo imobiliário tem, ou seja, quanto maior e mais imóveis ele tiver, melhor. A localização desses imóveis, se são em bons locais, a quantidade que é, os tipos de imóveis e para quem ele está alugando, a quantidade de inquilinos e se ele possui multi-inquilinos, né? Que isso vai diluir bastante o risco no longo prazo. E a gestão do fundo também é muito importante que você faça uma boa análise. Procure saber quem é o gestor desse fundo imobiliário, conheça o passado dele, conheça de que fundo ele já trabalhou, quais foram os resultados que ele alcançou no passado, se esse trabalho que ele está fazendo agora, no presente, com esse fundo está sendo bom. Procure ouvir os investidores desse fundo imobiliário já. Procure pegar a opinião deles. Esse fundo é legal, esse fundo aqui os caras cobram muito de taxa. Procure saber disso antes também de fazer essa compra. Bom, pessoal, nesse vídeo então eu queria falar um pouco mais sobre os fundos imobiliários de tijolo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco mais desse assunto, do que são os fundos imobiliários de tijolo. Eu acredito que seja o tipo de fundo imobiliário mais fácil de se entender, porque é o que se assemelha mais com o investimento mesmo das pessoas em imóveis, né, que já é um investimento bastante comum do brasileiro, né, comprar um terreno, comprar uma casa, colocar para alugar, um apartamento, o que seja. Então os fundos imobiliários de tijolo assemelham-se muito nesse tipo de investimento que o brasileiro já conhece bem. Espero que vocês tenham gostado e que vocês aguardem o próximo vídeo nosso, que será postado, que será uma parte mais prática da procura e de estudo desses fundos imobiliários de tijolo. Eu vou estar mostrando para vocês como que a gente vai fazer para estar pesquisando esses fundos imobiliários de tijolo, procurando ali por esses quesitos que eu avaliei com vocês, né? Tamanho, quantidade de imóveis, multi-inquilinos, localização, vacância. Eu vou estar mostrando para vocês na prática nesse próximo vídeo. E se você gostou do vídeo, eu peço que você curta ele, compartilhe com seus amigos, né? Difunda isso para várias pessoas. Muita gente pensa em investir,
mas tem dúvidas, né? É uma coisa nova, a pessoa ainda não interagiu com isso ainda. É aquela pessoa que só investiu até hoje em poupança, se é que pode dizer que investiu, né? Então, compartilhe com seus amigos, faça essa informação, né? Essa informação que é valiosa, chegar a mais pessoas, né? Vamos fazer mais pessoas terem entendimento de investimentos, que é muito importante. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, ajude o canal, ative o sininho. Eu estou enviando bastante conteúdo de qualidade para vocês aqui, 2 vezes por semana, né, de quarta-feira e de domingo, sempre trazendo bastante assunto para vocês aqui relacionado a fundo imobiliário, que é o nosso foco principal. Mas se vocês quiserem que eu fale sobre algum outro tipo de investimento, coloquem nos comentários também aqui embaixo que eu vou estar trazendo material para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e deem uma olhada também nos nossos outros vídeos. Tchau, tchau!